Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Sou Maria do Carmo, estou aqui para falar hoje sobre um tema super bacana, super envolvente, né? Eu sou especialista em conectar as pessoas na sua essência. E hoje nós vamos falar também sobre relacionamento amoroso. Estamos com uma live aqui maravilhosa que vai falar de algumas regras, entre aspas, sobre os relacionamentos amorosos. Muito bem, pessoal. Hoje, nesses nossos momentos que nós estamos vivendo, né, momentos de pandemia, o relacionamento amoroso é extremamente delicado. E como nós vamos lidar com essa situação, né? Como nós vamos lidar com este momento delicado? Deixa eu ver aqui, porque a Fernanda, esta é a minha convidada especial. Também especialista em processos de coaching de casal e relacionamento. Nós estamos ali, ó, juntinhas trabalhando. Oi, Fernanda, como vai? Oi, Minha. Boa tarde a todos. Que prazer estar de novo com você. Nossa, o prazer é todo meu. Isso é muito gostoso o que a gente está fazendo, né? Falar sobre essas questões de relacionamento e para ajudar, né, as pessoas, para as pessoas resgatarem também o amor próprio, tudo isso que transforma a gente, traz a gente para a alegria, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, Fê? Principalmente agora, é fundamental que a gente cuide das nossas relações. E no nosso papo aqui, é isso que a gente vai falar, cuidar de relacionamento. Agora, a gente está falando sobre o relacionamento amoroso e você muito bem falou. E o relacionamento com a gente mesmo? Também vai entrar no nosso papo. Isso mesmo, nós estamos com vários convidados aí já, dando oizinho pra gente. Oi, pessoal, oi, Gi, oi, Mabel, oi, Simone, todo mundo tá entrando, ótimo, vai ser maravilhoso esse momento, né? Manuel também O tá entrando Manuel. aí, muito bom, muito bom. Hoje a gente vai falar, gente, sobre as atitudes relacionais equilibradas, né? Então a gente vai fazer com que vocês reflitam bastante. Mas a nossa intenção de verdade é, além de vocês refletirem, nós queremos que vocês peguem essas reflexões e transformem em atitudes transformadoras para um relacionamento saudável, não é mesmo, Fernanda? Não basta ficar só aqui na cachola, no plano mental. Tem que trazer para a prática e a gente vai puxar bastante isso para você já aproveitar agora, já, para melhorar seus relacionamentos. Bem-vinda, Josi. Bem-vinda, Josi, também. Margarete, puxa que bacana, que delícia. Romeli, ótimo. Grandes amigas aqui, pessoas que a gente conhece, né? Que o nosso coração até pulsa por saber que as pessoas também se interessam por esses temas, né? E hoje nós vamos falar assim sobre as 6 regras, regras entre aspas, gente. Por quê? Porque no relacionamento não pode ter regras, né, Fê? Então, são 6 regras para os relacionamentos amorosos, né? Como isso acontece? E hoje também, nessa segunda live nossa, que eu e a Fernanda somos assim grandes parceiras, né? Então, como eu falei, eu sou em conectar as pessoas à essência delas, seja individualmente, ou seja, o casal, que é maravilhoso. E eu vou pedir aí para a Fernanda, antes da gente falar sobre o nosso tema, Fernanda, discorrer sobre ele, fala um pouquinho sobre você, qual que é a sua formação, por favor. Eu sou a Fernanda Soares. Agora, eu conheci a Carminha na nossa formação em coaching de casal, mas eu já venho nessa estrada já faz um tempinho. Minha formação mesmo, eu sou farmacêutica, atuei na indústria farmacêutica por quase 12 anos, e quando foi que eu decidi que era um momento de eu cuidar de mim, pedi demissão do meu emprego e investir na carreira de desenvolvimento pessoal e de pessoas.
E aí eu me encontrei, Carminha. É aí que meu coração vibra, é aí que eu consigo lidar com pessoas. Por isso que hoje o meu coração está trabalhando com relacionamento. E para Ótimo. mim, o ponto é esse. Porque a gente fala sobre relacionamento amoroso, mas o que a gente conversa dá para levar para o relacionamento do trabalho, dá para levar para o relacionamento familiar com os filhos. Porque, como Uhum. você disse, hoje a gente vai falar de regras, porque não tem o certo, não tem o errado. O que a gente vai discutir hoje são pontos práticos, são pressupostos. Experimenta essas regrinhas na sua vida. Uhum. Vê o que surte de efeito, vê o que você constrói com isso. Porque a gente não quer colocar uma regra como mandatória. Não é essa a nossa intenção. Mas a gente quer que você experimente. Experimente essa regra. E a gente vai trazer de forma muito prática para você Sim. já trazer melhoria para o seu relacionamento. Isso De mesmo. novo, relacionamento é central. O que a gente falar aqui hoje vai servir para tudo, todos os seus relacionamentos. Ótimo. Olha, o Nando entrou, né? Outras pessoas A entrando aqui. Rê, Ótimo. Gente, deixa eu falar, né? Qual que é? Qual que é esse movimento? O que que a gente trabalha de verdade, né? Essa fala nossa e todas as lives que a gente vem trazendo é para que vocês resgatem aquele amor que existe, tragam de volta, né? Para que a separação do casal não exista, né? Para que o relacionamento se consolide saudavelmente, para que haja uma harmonia na comunicação do casal, para que haja uma harmonia na relação do casal. Então, essa é a proposta. Se você está buscando isso no seu relacionamento, nós estamos aqui fazendo essas lives para te dar esses pontos de vista, essas orientações, regras, como você queira chamar, mas são coisas são temas que vão acolher o seu coração, acolher a sua ansiedade, acolher as suas angústias, acolher as suas alegrias, porque você também vai poder estar falando, nossa, estou no caminho certo. Beleza, gente? E olha, nessa live hoje, nossa, eu e a Fer vamos sortear uma coisa que vocês vão amar, vocês vão estar querendo fazer. Só que assim, para participar desse sorteio, gente, eu vou falar rapidinho para a gente começar o tema. Vocês vão precisar se inscrever no nosso canal, no meu e no da Fernanda, tá bom? Já vão se preparando aí. Fernanda, o seu canal é Fernanda Soares? Soares.fsp. Isso, fernandasoares.fsp. E o meu, Carminha, é Multicoach. Se inscrevam no nosso canal, só se inscrevendo nos dois canais é que a gente vai sortear, no final eu vou contar o sorteio, surprise, pensa, nós duas aqui maravilhosas, especialistas nesta temática, vamos trazer um sorteio que você vai ficar babando. Muito bem, então vamos trazer lá para nós esse tema, né, que é tão importante. Então, são regras para esse relacionamento, e nós começamos aí com a primeira, né? Um primeiro movimento seu. E aí a Fernanda vai falar sobre isso. E esse primeiro movimento a gente vai falar sobre a responsabilidade compartilhada no relacionamento. Fernanda, fique à Isso. vontade para falar sobre isso. Esse primeiro ponto é para lembrar para a gente que a responsabilidade do relacionamento dar certo, de ser um relacionamento saudável, cabe às duas pessoas. A gente está falando aqui de relacionamento amoroso, então a responsabilidade é compartilhada, é dos dois parceiros. Eu sei, na outra conversa que a gente teve, a gente falou da autorresponsabilidade. Isso. A gente precisa cuidar da nossa parte. O que está nas minhas mãos fazer? Mas vamos lembrar que o relacionamento é uma equipe de dois. Os dois têm que fazer dar certo. Os dois são responsáveis pela dinâmica do relacionamento. Então, essa primeira regra para você experimentar
essa primeira tentativa, vamos dizer assim, é lembrar que a responsabilidade vai ser dos dois. Isso Não mesmo. vamos esperar o outro, você vai começar fazendo o que está nas suas mãos. Essa perguntinha mesmo, o que está nas minhas mãos fazer? O que me cabe? O que me cabe para melhorar o relacionamento? Mas sabendo agora que a responsabilidade é dos dois. Isso. Olha, Fê, você falou maravilhosamente bem. Gente, responsabilidade compartilhada é isso. É você entender qual é a responsabilidade que te cabe. É a autorresponsabilidade que a gente falou na live passada. Quem não assistiu, vai lá depois e assiste essa nossa primeira live que, ó, tá show. E uma complementa a outra. É muito importante você assistir também, porque você vai ter mais subsídios para o seu relacionamento amoroso, vai te ajudar bastante, né? Então, numa relação, não existe o bandido e o mocinho. Numa relação, não existe o vilão e o herói. Numa relação, existe o casal. E cada uma das pessoas desse casamento, deste relacionamento amoroso, tem as suas singularidades. Não é mesmo? Como a Fernanda falou. Carminha, eu vou falar rapidamente o que aconteceu em um atendimento meu. Ótimo. Um dos parceiros, ele tem um padrão de quando tem uma divergência, ele fica quieto, ele não consegue falar na hora. E aí, quando durante a sessão, a gente já foi para a terceira sessão, e aí ela me relatou que nessa última divergência, ela rompeu esse padrão. Porque no passado, acontecia dela se fechar e o companheiro deixava, e eles já chegaram a ficar uma semana sem se falar. Uau! Os dois fechados, os dois mantendo esse não falar. Foi quando ela falou assim, é verdade, agora eu me dei conta, o outro parceiro falando, é verdade, eu não deixei isso acontecer porque a gente falou da responsabilidade compartilhada. Um dos parceiros tinha e tem esse padrão e vai continuar acontecendo. Mas agora os dois sabem que a responsabilidade é de dois, porque se um fica quietinho, o outro não deixa, porque ele também é responsável pela relação. Então, ao invés de os dois ficarem em silêncio por uma semana, um resgata o outro, porque a responsabilidade é dos dois. E aí foi com essa conversa que a gente pratica, a gente aprende, a gente aprimora. Dessa vez aconteceu diferente, porque um cuidou do outro. É esse sentido que a gente está trazendo para vocês. Gente, isso é essencial, sem medo de ser feliz. Vocês não querem ser felizes no casamento? Aproveitem isso, né? A gente aqui está dando umas dicas e é muito tranquilo você se colocar nessa questão puxa vida, nesse momento que a Fernanda colocou, o casal se posicionou em momentos vulneráveis, né? A fragilidade de cada um. E quando você enxerga isso, expande isso, você fala, cara, a gente perdeu muito tempo, vamos lá. Então, para entender mais isso ainda, e eu quero aqui, ó, gente, né, a Marcela, o Fernandinho, a Alice, a Márcia, a Andréia, a Cláudia, a Edirlene, todo mundo está aqui. Mas coloquem as suas questões, falem do que vocês estão sentindo, a gente vai respondendo com o tempo, tá bom? Estou fazendo aqui as anotações também e a gente acompanha. E o segundo ponto aí que a gente está falando, neste relacionamento, né, é amar o outro e se sentir amado. Ué, como isso acontece? Fê, fala pra gente. Essa questão é tão importante. Gente, como a Carminha pediu, quando fizer sentido, se cair uma ficha diferente, deixa pra gente aqui no comentário, porque é muito importante que esse pensamento vá para a mensagem, por exemplo, que você internaliza. Esse novo caminho é como se ele estivesse sendo reforçado. Segundo ponto que a Carminha falou, a importância de amar e ser amado. Acho que a importância de amar não precisa nem a gente falar, né? Porque dentro de um relacionamento, enquanto tem e amar é decisão diária.
É todo dia que a gente escolhe e decide amar quem está com a gente, o nosso parceiro, o nosso cônjuge, o nosso companheiro. É todo dia uma decisão. Só que, às vezes, se você não fala a linguagem certa, o seu amor não chega, o seu amor não é recebido. Eu vou dar um exemplo, Carminha. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que adoro música. Sou super fã de uma banda. E aí, o meu companheiro, pelo contrário, ele não gosta de música, por exemplo. O negócio dele é viajar e comprar presentinhos, lembrancinhas. Okay. E aí ele chega para mim e só me oferece essas lembrancinhas que ele gosta. Ele me entrega o que ele gosta, o que ele gosta de me dar, porque isso abastece ele. Só que eu vou ser abastecida se vou ficar mais preenchida. O negócio eu vou receber o agrado dele como uma demonstração de amor. Mas você imagina se ele pega e me presenteia com um show dessa banda que eu gosto. Se ele coloca uma música para a gente estar conversando, tomando um vinhozinho, ouvindo essa música. E aí, é como se ele me desse o que me abastece. Foi só um exemplo para falar. O meu parceiro, ele me ama. Só que ele tem que me amar também no idioma que me preenche, no que me abastece. Então, ele está me dando, ele não vai me dar o que ele gosta, a forma de amor que ele recebe. Ele tem que me dar do jeito que me nutre, do jeito que me abastece. E a gente trabalha no coaching de casal, especificamente esse ajuste. Sim. De falar a linguagem de amor que a pessoa recebe. Ficou claro esse exemplo, Carminha? Então, tem algumas pessoas falando, né? Regar todos os dias, né? A Cláudia está falando, regar todos os dias, com certeza, né? O que é esse regar todos os dias, né? É você amar o outro e se sentir amado, mas como que o outro vai como o outro vai saber como você se sente amado? Espera um pouquinho, gente. Tem uma outra questão aqui, Fernanda, que a Márcia Martins está colocando, né? Que a dificuldade que ela vê é no isolamento, na disciplina escolar. Alguns pais passam a sua responsabilidade para as mães, né? Então, não estão integrados aí nesse relacionamento. A gente trabalha com alguns casais que tem isso, né, Fernanda, que acontece isso. E ela está perguntando como ajudar. Bom, antes da Fernanda falar qualquer coisa, eu já vou falar. Como ajudar? Faz um processo de coaching de casal e relacionamento que é fantástico, gente. Não é porque nós somos coach de casais e relacionamentos que nós não passamos por processos. Nós já passamos por esse processo, nós precisamos vivenciar, nós precisamos trazer a alegria dos nossos relacionamentos também para os nossos clientes. E muito melhor do que isso, né? E é você experienciar. Então, a gente ama esse trabalho, né? Então, Fernanda, como a gente pode, né? Qual o retorno aí para Márcia? Para Márcia, é preciso eu acho que a primeira reflexão vai casar com com o primeiro princípio da responsabilidade compartilhada. E aqui eu vou dar uma dica de como conversar, por exemplo, com um parceiro, para você falar que gostaria de dividir isso também. Porque a mulher, ela tem a tendência de abraçar alguns papéis. Só que a responsabilidade, vamos lembrar que é compartilhada, que tal se a comunicação chegasse para o seu parceiro, aqui é uma dica, veja se faz sentido para você. Primeiro você identifica o que você está sentindo, porque se tiver só nas suas mãos, por exemplo, a responsabilidade do ensino dos filhos à distância, aí você pode chegar e falar em primeira pessoa. Tem que começar por eu. Fulano, o nome do seu parceiro. Eu gostaria de falar com você porque eu estou me sentindo sobrecarregada.
eu estou sentindo que eu não estou dando conta do ensino das crianças, esse ensino que agora está tudo mudado, e eu estou sentindo que eu preciso de ajuda. Eu estou sentindo que eu estou precisando mais do seu apoio. Perceba que eu falei tudo com eu. Eu estou sentindo isso, e aí com você mesmo você vai refletir. O que você está sentindo? É sobrecarga? Tô sobrecarregada? Tô triste? Tô com raiva porque queria ter mais apoio? Primeiro trazer para a consciência o que eu estou sentindo. Depois, eu sinto que eu estou precisando. Estou precisando de um apoio, estou precisando que você divida comigo, estou precisando que você fique com as crianças nesse período, ou amanhã, ou depois, seja específica. E aí, começa por aí. Nada de começar com você. Você não está me ajudando com as crianças. Porque a gente falou na aula passada, né? Na live passada, porque a gente falou desse terceirizar para o outro, né, Fernanda? E aí não precisa cobrar, porque agora que você está trazendo para você, começando com primeira pessoa, você tá se expondo, você está se abrindo e pedindo ajuda. E aí, lembra que quando um muda, é um jeito de você falar, olha para mim que eu estou precisando de ajuda, e aí a dinâmica vai ter uma resposta. Isso. Negocia com essa resposta, porque aí você pode ajudar até o parceiro, diante do que eu te falei. O que você está sentindo agora que eu te falei, agora que eu te pedi ajuda? E deixa ele também entender sobre o que ele está sentindo diante do seu pedido e qual é a necessidade dele. Parte por aí. Isso ajudou, mesmo. Márcia? A Márcia tem sentido? Tá? Ela está perguntando se começa com eu. Sim, é sempre na primeira pessoa. O que a Fernanda está dizendo é que nós colocamos sempre os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porque, se não, colocar o dedo para o outro, né, como a Fernanda está falando, e aponta, os outros estão para nós, né? Então, é sempre assim, é o que você está sentindo. Porque o outro não sente a mesma coisa, senão ele reagiria diferente, né? A Simone colocou aqui que falar sempre o que incomoda. É conversar nesse relacionamento. A comunicação é essencial. A Caroline colocou isso, né? Que a comunicação é essencial. E a Márcia Martins ainda colocou para nós assim. É difícil usar as palavras certas. Gente, quando você se empodera, você consegue colocar o que você está sentindo, as palavras são sempre certas. Nós não vamos atuar para prejudicar o outro. Então, acreditem no amor, no que vocês querem passar. E vocês vão ver agora, a gente vai continuar aqui, vocês vão ver como a gente pode fazer isso também, né? Então, falem sempre, né, o que vocês estão sentindo. E é claro que isso tem todo um processo, né, de autoconhecimento aí, que a gente falou na live anterior. Escutem, vejam essa live para vocês conseguirem se apropriar mais do que a gente está falando, tá? Então, Carminha, posso só deixar uma perguntinha para a gente fechar esse tópico, a importância de amar? Eu queria deixar uma pergunta para que os nossos convidados, quem está prestigiando a gente, pudesse conversar com o seu parceiro, com o seu filho. Faz uma simples perguntinha assim: o que eu faço, ou como é que você se sente, como você se sente amado? O que eu já fiz que você se sentiu amado? Esse próximo tema, Fernanda. O próximo tema é exatamente isso. Você vai fortalecer essa pergunta aí, então, para esse grupo maravilhoso que está aqui. Olha só, gente, nós falamos sobre a responsabilidade compartilhada, essencial, amar o outro e se sentir amado, mas como eu vou saber do que o outro gosta? Como o outro vai saber do que eu gosto? Aí entra o nosso terceiro tema, nosso terceiro ponto, que é curiosidade sobre o outro. Fala aí, Fernanda. Gente, eu vou falar o que a gente faz no automático, porque a gente é treinado numa comunicação
a querer falar logo. A gente tem a tendência de interromper em torno de uns 15 segundos, interromper o outro para colocar o nosso ponto de vista, para dar uma solução, um conselho. Vamos lembrar que esse é o automático e a gente precisa, aqui o nosso ponto é curiosidade. E eu já estou atrelando a curiosidade com perguntar. Tanto que a Carminha fez o link para a gente está falando a gente falou da importância do amor. Uma sugestão de questão seria: o que eu faço, o que eu posso fazer que você vai mais se sentir amado por mim? Pergunta para conhecer como é que o seu parceiro se abastece. Pode perguntar para o seu filho: filho, o que eu já fiz, o que a mamãe, o papai já fez, que você se sentiu amado, que você se sentiu preenchido, feliz, e deixa ele responder. Porque aí a gente está aguçando, a gente te deu uma sugestão, mas pode ser tanta coisa. Perguntar é ter interesse em descobrir o outro, saber mais do outro. Faz sentido, gente, essa nossa regra? Será que ela cabe para os relacionamentos mesmo? Olha, aqui, vamos esperar o pessoal retornar, mas você sabe que essa questão aí, né, da curiosidade sobre o outro é extremamente importante, porque a gente também vai trazer outra coisa que a Caroline colocou, que é a comunicação essencial. Mas que comunicação é essa, né? Que comunicação que a gente está trazendo? É uma comunicação pesada, tóxica, uma comunicação que faz mal, que te machuca, que machuca o outro? Então, a comunicação no relacionamento deve ser uma comunicação assertiva, deve ser uma comunicação genuína. Então, para que eu consiga compartilhar a responsabilidade, para que eu ame o outro e me sinta amado, para que eu tenha curiosidade sobre o outro, tem agora um outro ponto que a gente trabalha bastante, que é tão importante quanto é a nossa capacidade, que é o quarto ponto, é a nossa capacidade. Isso, Fernanda, essa capacidade nossa de ouvir com atenção faz todo sentido. Fala aí, Fê, pra gente. Bom, comunicação, então falei do automático, a gente perguntar, saber mais, só que a gente não tem o ouvido treinado. E às vezes, além da gente não não ter treinado esse ouvido, tem pessoas que têm mais facilidade, mas outras não. Para quem já tem mais facilidade de ouvir, é mais fácil. Mas lembra que tem gente que não tem facilidade de ouvir, tem facilidade em falar. Mas a questão que a Carminha trouxe, o ouvir com atenção. Gente, não dá para ouvir o outro se a gente continua mandando mensagem, está olhando para a TV, está disperso com outras coisas, porque o ouvir tem a ver com atenção. Dedicar a atenção, nem que seja 5 minutos. Você para o que você está fazendo e você troca com o outro, olhando para o outro, fazendo gestos de que está entendendo. Uma outra dica da comunicação é a hora que a pessoa fala, você pode conferir se você entendeu. Não, deixa eu ver se eu entendi aonde você quer chegar. É assim, assim, assim? A pessoa vai dizer, não, eu quis dizer outra coisa, eu falei isso, isso, isso. Porque a comunicação é essa. Quem fala tem a responsabilidade por esse entendimento, mas ele precisa saber que você não entendeu, ele precisa entender essa linha, como que a mensagem foi recebida. Essa fica uma outra dica. Atenção, esse ouvido que a Carminha falou, é parar e trocar, ouvir a pessoa. A pessoa acabou de falar, pergunta, me fala um pouquinho mais sobre isso. O que você está sentindo? O que você está precisando? Como é que eu posso te ajudar? Não vamos dar solução para tudo, não, porque às vezes a pessoa só quer ser ouvida.
ela só está precisando da sua atenção plena, porque a atenção dividida, às vezes, não abastece a pessoa. Eu arriscaria dizer que muitas vezes não abastece a Aham. pessoa. Isso mesmo. Olha, a Simone contribuiu com a gente aqui e é uma coisa que é extremamente importante, gente. Tem quando a gente fala aí dessa capacidade de ouvir o outro com atenção, ela coloca assim, que a gente não foi criado, educado para sermos transparentes, para falar do nosso sentimento, das nossas emoções, para colocarmos os nossos medos, né? Claro, isso aí tem tudo a ver com a nossa infância. Ok, beleza. Mas isso somos nós. Quando nós resolvemos nos juntar com alguém, nos relacionarmos com alguém, seja no namoro, seja num casamento, a coisa muda. Até no trabalho, né, Fernanda? Quando é o relacionamento profissional, também muda. Então, nós não fomos educados a falarmos sinceramente, sem dor, sem medo do que o outro vai pensar. Pelo contrário, né? É sempre o que o outro vai pensar do que eu vou falar. Você nunca pensa como você está se sentindo guardando aquilo no seu coração. Então, é uma eterna defesa, como a Simone coloca, né? Aí, de fato, os relacionamentos começam tudo errado, começam todos errados. E isso prejudica muito. A gente se esforça, quer que tudo dê certo, mas é complicado, porque a gente não tem essa noção. Aqui também, Fernanda, deixa eu ver aqui. A Elaine está colocando, né, que tem muitas pessoas que têm medo de falar. Na verdade, acredito que relacionamento, que no travou, voltou. Ah, voltou, Voltou, voltou. vou continuar. Então, a Elaine disse assim, que tem muitas pessoas que têm medo de falar. Na verdade, acredito que no relacionamento podemos dizer ser o que queremos, desde que com respeito mútuo. Vejo muito isso nos casos de divórcio que eu atuo. Com certeza, Fernanda, com certeza, Elaine, com certeza. As pessoas ouvem mais os amigos que os cônjuges. Oba, a gente já vai falar sobre isso daqui um pouco, tá? E Elaine coloca diálogo produtivo sempre. Infelizmente, Elaine, as pessoas acabam se separando, mesmo se amando, porque elas não trabalham esses pontos que a gente está colocando aqui. E de fato, né? Se você conversando com a Fernanda também, ela sabe disso. É difícil, gente. Não é simples, porque se fosse fácil, se elas conseguissem fazer sozinhas, elas já teriam feito. Por isso, né, que a gente está aí sempre ajudando ajudando não, compreendendo esse casal, para que ele resgate o amor, para que ele resgate o casamento e tudo mais o que ele quiser. Não é só o casal, né, no casamento, mas o seu relacionamento, como você se relaciona com o outro. E aí a gente traz um ponto que a gente falou, então, olha, responsabilidade compartilhada, eu vou estar sempre trazendo aqui que eu acho que é importante, né? Para vocês perceberem que um está ligado no outro. Responsabilidade compartilhada, amar o outro e se sentir amado, a capacidade de ouvir com atenção, então, é a escuta genuína, gente. Escuta genuína é essencial. E agora a gente vai para o ponto que é a comunicação assertiva. Fala aí, Fernanda. A Simone colocou, o processo de coaching já reverteu muitas intenções de divórcio. Com certeza, nós já fizemos muitos trabalhos, né, Fernanda? Pensando nisso, quantas coisas a gente já trabalhou como coach e com resultados maravilhosos. Então, vamos falar aí dessa comunicação assertiva. Eu vou já juntar com o nosso tema. Sabe por que o coaching ajuda? Porque é um momento da gente se ouvir.
Porque quando a gente fala nos nossos encontros, nas nossas sessões de coaching, cada uma das pessoas está falando sobre si e o parceiro está ouvindo. E a comunicação assertiva, já linkando com o que a Elaine trouxe para a gente, tem pessoas que têm mais facilidade em falar e outras não. Então, a gente precisa ser gentil e acolher também quem tem dificuldade de falar. E essas perguntas que a gente está trazendo para vocês, bom, eu me sinto fragilizado quando você não fala. Eu preciso que você se abra para mim, fale comigo, me fale o que está incomodando, porque, gente, quem não tem esse padrão, saiba que é possível desenvolver. É difícil, mas é um tijolinho a cada dia. É um passo por dia, porque a comunicação a gente aprende. A gente só foi ensinado a falar. E algumas pessoas nem conseguem falar assim, porque tem temperamentos que têm mais essa facilidade em falar e tem temperamentos que não. Então, para a comunicação assertiva, vamos lembrar de acolher quem não consegue quem não consegue falar, e aí uma abordagem gentil, começando por... Ai, a Fernanda caiu, gente. Tudo bem, né? A gente está falando aí sobre essa comunicação assertiva, essa comunicação, essa fala gentil. Isso vem muito ao encontro, né, do que a gente coloca, se coloque no lugar do outro. Compreenda que o outro que está com você, o seu par, ele também tem as dificuldades dele, gente. Ele também tem as necessidades dele, né? Então, tanto quanto você, ele quer também estar junto, ele quer fazer diferente, mas ele tem as dificuldades. Continua, Fer, já estava complementando aqui. Ai, voltou. Que bom, Carminha, caí e voltei. A comunicação assertiva. Vamos lembrar que não é todo mundo que tem a facilidade de falar. Você pode ajudar com uma abordagem gentil, se posicionando, começando com eu sinto, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você... Isso, porque essa comunicação... E lembrar que algumas conversas precisam ser ditas, porque uma outra tendência é a gente ir colocando, como a Simone e outras pessoas trouxeram, algumas coisas a gente acaba não falando para o parceiro, a gente extravasa comentando com amigos, com outras pessoas. Mas será que não é hora de, num relacionamento adulto, a gente começar a encarar o que está incomodando? Não deixar mais a sujeira embaixo do tapete. Começa com uma sujeirinha pequena para você treinando essa comunicação. Começando com eu. Olha, sobre o que aconteceu na noite anterior, no jantar anterior, eu queria falar que eu me senti triste, que eu fiquei com raiva naquele momento, e aí eu não pude me posicionar naquele momento, mas eu queria voltar sobre o que aconteceu. Tal e tal. Específico. Não é para generalizar. Ai, você nunca me dá atenção. Não. Vai no fato. Aquele comportamento específico que você fez lá no jantar, ou diante das crianças, ou comigo ali no carro, seja específica. Fale sobre o fato. Aí você emenda. Eu me senti assim. Eu preciso disso. Preciso que você cuide ao falar de mim. Preciso que você me dê atenção, me trate com respeito. Enfim, começa com o fato, vai para o que você sentiu e vai para o que você precisa. E aí você fala, já sinaliza o que é. São passos simples para ir ajustando a comunicação. Lembra que é treino. Lembra que é preciso você ter primeiro essa conversa com você mesmo,
para começar a tocar nos pontos mais sensíveis. E num relacionamento maduro, é muito fácil, né, Carminha, a gente falar, puxa, a receita para um relacionamento dar certo é o diálogo. Mas você está dividindo essas dicas simples, mas tão poderosa como você. Isso mesmo, gente. E ó, essa é uma via de mão dupla. Não, essa comunicação assertiva, ok, mas você também tem que ter uma escuta genuína. Não dá para você só falar e não querer nem escutar. Nossa, mas eu estou sendo tão legal, eu estou falando com ele com tanto cuidado, eu estou falando com ela tão delicadamente, eu estou paciente, mas você não escuta o que o outro está falando, né? Também coloca isso, essa carapuça em você e se analisa. Será que você também está permitindo que o outro troque? Ó, via de mão dupla. Você e o outro, tá? A gente tem aqui, a Marga, minha amigona aí, tá falando, que delícia ouvir vocês. Que legal, Margarete. Esteja sempre com a gente, porque nós amamos falar e conectar as pessoas sobre esse assunto. E a Marcela colocou que compreender a pessoa que tem dificuldade de falar é muito importante. E é de verdade, né? Então, vamos ver aqui. A Elaine colocou, os índices mostram, olha que bacana, a Elaine é aí advogada. Os índices mostram, hoje nos jornais, hoje no jornal trouxe 46% do aumento de feminicídio em relação ao ano passado. Não sabemos nos relacionar, aceitar os relacionamentos abusivos por medo. E todos esses pontos, com certeza, né? E é muito difícil, porque nós temos uma criação anterior, um passado, que às vezes nos foi colocado, construído, que a gente tem essa necessidade mesmo de aceitar tudo, de ficar quieta, de esconder os nossos medos, as nossas emoções, mas isso também é extremamente importante, mas é um papo também para outras questões do coaching, né? Que a gente faz também. Aí eu vou trabalhar com a inteligência emocional, porque aqui nós estamos falando muito da inteligência relacional. E para entender tudo isso, para entender como compartilhar a responsabilidade, como amar o outro, como se sentir amado, porque o outro só vai poder dar para você o que ele souber. Então, se ele não souber como você gosta das coisas, ele não tem como te dar. Né? Bem isso, aquele exemplo que a Fernanda colocou. Né? E aí eu preciso ter a curiosidade sobre o outro, saber sobre ele, para saber do que ele gosta, para poder fazer o que ele gosta. Gente, não precisa de presente, às vezes, um jantar maravilhoso, fora. Se você preparar um jantar em casa diferente, né? Pensa nesse tempo de pandemia, caramba! Talvez isso agrade muito mais. Talvez agrade o seu esposo, a sua esposa, quando ele chega, ou nas conversas possíveis, você falar sobre vocês dois, sobre o amor, sobre que legal que eu aprendi hoje, de bacana, do que você reclamar. Pensa bem, né? O que é isso, o que significa isso. E a gente trouxe também, então, essa capacidade de ouvir, que é extremamente importante, a escuta genuína, a comunicação assertiva, e a gente está indo para o final agora, tá? Agora a gente vai falar do relacionamento como processo sistêmico. Fala aí, Fer, para a gente, para essa galera que está aqui nos ouvindo, entender sobre isso, para a gente ir finalizando. Eu vou trazer uma imagem para ficar na cabeça dos nossos parceiros aqui na live. Imagina um copo d'água, e aí, agora você imagina caindo uma gota de uma tinta azul. Isso, essa imagem que eu quero deixar. Porque um interfere no outro. E aí, a gota... O que eu quero deixar Fernanda, aqui para a gente... Você falou, a gota já muda o sistema. Continua, porque travou.
Porque aí, quando a gente está lembrando de um relacionamento, lembra que é sempre os dois. E os dois formam um sistema. Lembrar disso tira um peso das nossas costas, porque não é sobre o outro. É eu primeiro o que eu faço. Puxa, se alguém está aqui com a gente e está pensando, eu quero trazer um novo ar aqui para o meu relacionamento. Começa com você. Começa com você acertando, por exemplo, a comunicação. A Elaine trouxe um ponto que a gente pode voltar numa outra conversa, mas que já é algo que não está no relacionamento saudável, não está no relacionamento natural, que é o caso de abuso. Uhum. A gente aqui está falando da normalidade. Falar fora da normalidade, aí precisa de um outro suporte. Mas, por exemplo, se a gente já ajustar a comunicação, a gente vai se sentir mais empoderada, porque você vai se conhecer melhor e você está treinando novas soluções. É isso que eu quero deixar com o relacionamento, é um processo dinâmico. Lembra que uma gotinha já mudou aquela água antes límpida, porque agora é um sistema, a tinta com a água, que vira uma coisa única. Então, lembra que vamos começar pela gente? É isso que eu quero deixar. Vamos cuidar do que nos cabe, a parte que me cabe, para eu melhorar o relacionamento. Porque, aos poucos, mudando, o sistema muda. Como a gente disse, experimenta. Experimenta cuidar primeiro de como você reage. E depois me conta se testa. E não é um dia só, porque essas melhorias precisam ser cuidadas e decididas dia após dia. Mas isso muda a dinâmica do relacionamento, muda todo o clima emocional do relacionamento quando um vai mudando. Isso aí, gente, esse pingo aí que a Fernanda está colocando, né, que preenche tudo, que deixa uma coisa só, pode ser para os dois lados. Eu posso pender para o lado positivo e para o lado negativo. Então, analisa qual é essa gotinha que você está colocando. Se é aquela, né, que você limpa esse veneninho, ou se é aquela que está empoderada, maravilhosa, que você é fantástica ou fantástico. Analisa bem isso. E eu vou trazer aqui para fechar, Fernanda, para contribuir com a sua fala, um outro aspecto que a gente trabalha, a criatividade, tá? Um sétimo ponto aí, tá bom? Então, eu quero falar para vocês o seguinte, não compare, puxa vida, meu casamento não tá bom, eu vou melhorar. Aí você vai lá atrás, vai olhar o que teve de pior nesse relacionamento, que foi horrível e tal, e traz como parâmetro. A partir daqui, eu quero ser o melhor. Gente, esquece isso. Compara o seu melhor para o seu melhor. Qual foi o melhor momento desse relacionamento? Compara isso para o melhor. Avança. Não vai para o negativo, vai para o positivo. O nosso melhor é esse e aqui a gente quer ser melhor. Ok, flui, vai, deixa essa relação, essa energia fluida, segue com alegria. Uma outra coisa dessa criatividade é você blindar o seu casamento. Tem gente que adora falar sobre o seu casamento para o vizinho, para o padeiro, para o mecânico, para o motorista de ônibus, para todo mundo. O seu casamento não é de todo mundo. O seu casamento é seu. E quando eu falo casamento, é o seu relacionamento, porque é um casamento, né? Então, você tem que ir ao encontro desse casamento, você tem que se unir. Por quê, gente? Porque casamento é uma união, né? É algo divino. Então, se eu for trabalhar com isso, blindem, não fiquem falando da vida de vocês para os outros. Às vezes, até contar para o irmão, para a tia, para a avó, atrapalha. Reflitam sobre isso, tá bom? E outra coisa, né? Completando essa. Isso é tudo criatividade, hein? Vocês têm que ser criativos nesse momento. Então, comparar sempre o seu melhor para ir melhor, não ficar falando da sua vida a dois para outras pessoas que,
Não me interessa, o interessa você em quatro paredes, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu namorado, com a sua namorada. A gente precisa criar esse hábito, né? E a outra coisa, gente, é você não ficar esperando pelo outro. Faça a sua parte no relacionamento, né? Faça a sua parte nesse momento maravilhoso. Porque quando você escolhe se relacionar com alguém, você escolhe colocar essa gotinha aí, ó. E essa gotinha da cor que você quiser. Mas essa gotinha pode ter amor, pode ter afeto, pode ter a centelha divina, pode ser maravilhosa, né? E vocês podem fazer isso. Eu e a Fernanda lidamos com muitos casais, né? E que trazem todas essas necessidades. Estão até, a gente tem aqui pessoas que fazem, né? Amigos aqui, também dessa nossa área. Nós temos a Naura, que entrou aí, que é da nossa área, né? A minha amiga também, amiga nossa aqui, a Vera Garé, outra pessoa aqui, a Dani Magalhães entrou. Ótimo, gente, sempre é muito bom. Então, comecem, né? Quando eu iniciei aqui a fala, eu disse que o nosso desejo é que a gente trouxesse as reflexões, mas para que vocês colocassem em prática. Então, transformem as reflexões em atitudes práticas, construtivas, que nós vamos dizer assim, olha, o relacionamento se torna saudável. Não é fácil, não é um dia para o outro. Tem gente que acha que é passe de mágica, ó. Não é. É processo, tá? Muito bem, nós estamos vendo, Si, que a Si falou, olha o tempo, tanto para ajustar tudo na nossa vida. Exatamente, né? Tem que aproveitar mesmo, né? Muito bem. Fernanda, você quer falar mais alguma coisa que eu vou contar aqui para eles? O nosso sorteio. Isso, o nosso sorteio. Gente, vamos lembrar que cada dia é um flash. Cada dia eu posso escrever uma página diferente. E como a Carminha falou, é bom que a gente compare só a gente mesmo, tem a gente como comparação, e aí para você dar uma energizada, lembra do que está funcionando. Não precisa nem ir lá nos momentos áureos, mas começa a olhar o dia a dia, o que está funcionando. Porque a gente não vai, os nossos olhos não vão para o que está funcionando, vão para o que está com problema, vai para o que está faltando, vai para o que está ruim. Então, no final do dia, você pode lembrar disso, porque amanhã você pode escrever uma nova história. O que funcionou? O que eu posso elogiar a mim mesmo e ao meu parceiro, o meu filho, a relação? Acho que essa pode ser o meu fechamento, Carminha. Amanhã eu posso ser melhor. Amanhã eu posso fazer algo que pode impactar um pouquinho o meu relacionamento, mas é um tijolinho. Isso. Porque o tijolinho, a gente escolhe se a gente vai construir um muro ou uma ponte. Vamos usar os nossos tijolos para construir pontes? Porque de muro, acho que chega, né? Chega, isso mesmo, ótimo. A Clau falou, né? A gente leva uma vida para construir essa relação desgastada e vai desgastando, que são pequenas coisas, e acha que de um dia após o outro vai conseguir. Não vai mesmo, né, gente? Mas é isso, nós estamos aqui para contribuir sempre com vocês. A nossa próxima live vai ser na próxima quinta-feira, né? Vai ser, a gente vai falar sobre outro ponto super interessante. Fiquem espertos, que ó, vai ser show de bola. Então, hoje, para quem está aqui, a gente vai dar um presente. Então, quem se inscrever no meu canal e no canal da Fernanda, no meu canal Multicoach e no canal Multi, M-U-T-T-I, Coach, C-O-A-C-H, e da Fernanda, fernandasoares.fsp, está concorrendo claro, do meu lado e do lado da Fernanda. Então, são 2 testes sobre as 5 linguagens do amor, para você compreender qual é a linguagem que você está transmitindo sobre o amor que te move. Qual é esse amor que te move? Então, eu vou presentear com um teste, a Fernanda com outro, mas para isso vocês precisam se inscrever nos 2 canais e acompanhar a gente, porque nós vamos falar sempre dos relacionamentos.
Hoje nós estamos num processo de falar relacionamentos amorosos, mas, dependendo dessa demanda, nós falamos de outros relacionamentos profissionais, né? Amizade, com filhos, que é extremamente importante, né? E a gente vai falar sempre sobre isso, que é um tema hoje gritante, não, sempre foi gritante, mas hoje muito mais. Galera, muito obrigada, gratidão, vocês aqui eu trago de coração, pessoas reais, com famílias reais, né? Porque nós não vivemos no mundo da fantasia. Fernanda, gratidão por esse momento especial, por essa oportunidade que você está me dando também de aprender e por essa troca. Gratidão a todas as pessoas aqui. Eu acho que se eu falar todos aqui, eu vou cometer uma falha, né? Talvez uma gafe de não falar todos, mas quem estava aqui com a gente, eu fui falando com o tempo, e gratidão, gratidão aos amigos da Fernanda por estarem conosco, gratidão aos meus amigos por estarem conosco aqui nessa live. Tá certo? A Andréia pediu filhos aqui, hein? Já está anotado. Gente, eu que agradeço essa troca. Gente, manda para nós um direct, tá? Dizendo que estava aqui, para mim e para a Fernanda, dizendo que estava aqui, manda o seu contato do celular para a gente poder fazer esse sorteio. O sorteio vai acontecer com vocês mandando o direct e o número do celular para a gente. Pelo direct a gente interage. Aqui no Instagram. Isso, aqui no Instagram. O número do celular de vocês e dizendo que estava aqui na live. Hoje, até às 18 horas, ok? Só vai valer hoje até às 18 horas esses 2 testes que a gente vai presentear sobre as 5 linguagens do amor. Fernanda? Gente, eu só tenho que agradecer. Essa troca está incrível, a participação de todos. Eu estou super feliz de contribuir com o que a gente já sabe e lembrando que a gente já pode ser melhor hoje. Vamos parar de ficar achando, não, só depois que eu fizer um curso, que eu souber mais. Não, dá para a gente ser melhor hoje em todos os nossos relacionamentos. E esse é o nosso cerne, a nossa espinha dorsal, relacionamentos. Eu só tenho que agradecer a você, Simone, todos que participaram aqui. Gente, muito obrigada. Tá certinho. Vera, depois eu te explico como faz o direct, né? Clicar nesse aviãozinho. Esse aviãozinho. Né? Baixo, né? Você clicando aí, você consegue mandar o contato para nós, o seu contato, e avisar que a gente está aqui. Tá bom? Agora, é claro, gente, que eu não entendo muito de tecnologia. Agora, como é que eu vou gravar isso daqui? Depois a gente vai colocar no nosso YouTube, tá bom? No nosso canal do YouTube. Gratidão. Muito, muito feliz por vocês estarem aqui. Ó, até quinta, às 15 horas, com uma nova live. Eu e Fernanda. Ok? Combinado. Gente, obrigada. Tchau, Tudo gente. de bom.